Quero dar paso agora a unha persoa que ven directamente de San José dos Campos, desde Sao Paulo. Ele tamén é un empresario, ele já venía dun mundo totalmente diferenciado del que venía Bruno. Ele venía do sector de cosméticos, do sector de lojas de cosméticos, onde ele realmente tivo moito resultado, tivo moito suceso, mas pela primeira vez vino a unha presentación presencialmente en Sao Paulo cando se fiz lanzamento da Increases, e eu quero que escuten atentamente a historia que ele ten preparada para todos vocês, a historia que ele ten que compartilhar con todos vocês, porque vocês realmente poden se identificar moito con ele. Así que directamente aquí vou poner un poquinho aí de música para que demos as benvindas como merece Rafael Pinto. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil, boa tarde meus queridos amigos, viajantes, empreendedores em cruises, boa tarde você convidado que está tendo a oportunidade de ouvir esse monte de monstros que apresentou, só gente sensacional. Pessoal, confirma para mim se está todo mundo ouvindo muito bem, só para saber se está alto, se está baixo, como é que está o som, então ok aí para mim. Beleza, legal. Vamos lá, pessoal. Cara, a gente já teve a apresentação do Luiz Felipe, que foi sensacional. Eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele falando, Luiz Felipe, se eu pudesse, eu entrava de novo nesse negócio. Então, cara, vocês já estão sabendo o que é essa oportunidade incrível. A gente teve a história do Bruno, a história do Eric, que são histórias sensacionais. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história também. Então, primeiro, quem que é Rafael Pintos? Então, eu sou daqui de São José dos Campos, como a Alba já falou. Filho da Gisele e do Pereira. Sou filho único. Então, meus pais sempre se preocuparam muito em poder me dar as melhores condições de estudo, para que eu tivesse uma vida muito boa. A gente nunca teve nada de muito luxo, mas também nunca me faltou nada, sempre tive muito suporte dos meus pais. Então eu tive a oportunidade de ter, grandes amigos, estudei num colégio bom, tive a possibilidade de me preparar bem para fazer aí a minha carreira, para desenvolver a minha vida adulta. E aí eu pude estudar e escolher, eu tive a condição de escolher onde eu gostaria de fazer uma faculdade. Então, de todas as opções, eu fui aprovado em algumas faculdades, eu escolhi estudar na Universidade Federal, lá em Santa Catarina. Então, foi aquele primeiro momento, eu saí de casa, viver uma vida independente, e eu tinha o sonho de fazer engenharia na Universidade Federal, e tudo isso estava assim, caminhando até que veio uma primeira surpresa na minha vida. Praticamente 2 dias antes de eu ir para Florianópolis, né, onde era a minha faculdade, eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. E era de um relacionamento que eu tinha na cidade, e acabou, na verdade, que foi uma surpresa que se tornou o meu motivo. Porque até então, eu era o motivo dos meus pais. Eu passei a ter o meu principal motivo, o meu maior propósito, de estar indo para longe, e como que eu faria para dar o suporte, para dar as condições de assumir essa paternidade financeira e presencialmente, mesmo estando muito longe. Então, cara, mais do que um curso de engenharia, começava aí sim uma maratona em busca de sonhos, mas paralela à universidade eu sempre precisei trabalhar. Só que veio um primeiro desafio, porque como na minha universidade, o meu curso ele era integral, eu tinha aulas em praticamente todos os períodos da semana. Então, eu tinha alguns dias com aula de manhã, com aulas à tarde, com aulas à noite. Então, era muito difícil, praticamente impossível, conseguir encaixar um emprego que tivesse um horário fixo, que tivesse uma certa estabilidade. Então, ao longo de praticamente todo o tempo, durante a minha faculdade, meu aprendizado, eu precisei trabalhar, mas sempre fazendo ou bicos, ou atividades informais, ou trabalhos que me dessem uma certa flexibilidade de horários e de presença, porque eu tentava voltar pelo menos uma vez por mês para a minha cidade, para ver minha filha. Eu estava a 800 quilômetros de distância, e aí nisso começou o meu aprendizado e começou a minha paixão pela flexibilidade. Para mim era muito importante, foi uma necessidade, eu comecei a gostar de ter essa condição
de definir o meu dia de trabalho, o meu horário, o que eu faço, o que eu não faço. Então começou muito forte para mim nesse aspecto. E aí, durante todo esse processo, a gente teve um dia que eu estava com um grupo de amigos em casa. Essa foto, ela representa muito, porque era uma sexta-feira à noite, a gente estava entre amigos, conversando, e o Fred, um dos malucos amigos nossos, ele veio com uma ideia, e a gente abraçou essa causa, e em 2 horas a gente começou a bolar um plano, começou a bolar uma estratégia, e em 2 semanas a gente tinha 6 escritórios montados por toda Santa Catarina. A gente tinha uma matriz em Florianópolis, Joinville, Lages, Chapecó, Blumenau e Joaçaba. E mais de 250 funcionários. Então foi quando começou a despertar em mim aquele espírito do empreendedorismo. Porque mais do que ter a liberdade, de ter autonomia, era você realmente tocar o seu negócio, você definir tudo o que vai acontecer, você traçar suas metas de uma empresa e liderar uma equipe grande. E aí era um grupo de praticamente todos universitários, só 2 aí já eram formados. A gente montou essa empresa, trabalhava no setor de telecomunicações, então a gente trabalhava com a revenda de serviços de telecomunicações. Por 1 ano a gente estava indo muito bem, assim, foram 9 meses seguidos batendo meta atrás de meta. Só que aí a gente começou a deparar com alguns problemas, e um deles foi que o mercado de telecomunicações é um mercado muito prostituído. E a gente era uma terceirizada das grandes companhias de telecomunicações, e a gente foi vendo como eles esmagavam as pequenas empresas, eles espremiam até não poder mais. Então a gente viu ao nosso redor 13 outras empresas que faziam a mesma coisa que a gente, fechando as portas. A gente foi a última sobrevivente, até um dia que a gente sentou numa reunião, a gente olhou e falou, cara, a gente fez tudo que podia ser feito, mas a principal empresa, que é quem nos fornece o serviço, não quer colaborar com a gente. A gente já está tirando, se esforçando de todos os lados, e a gente acabou optando por fechar essa empresa. Foi uma dor no coração, assim, tremenda, mas vida que segue, os estudos continuavam, o trabalho também. E aí, mais ou menos uns 2, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer uma multinacional americana, lá em Florianópolis ainda, que trabalhava com a revenda de um tipo de aspirador de pó, que era um produto sensacional, maravilhoso. E dentro dessa empresa, eu comecei a ter um primeiro contato com o marketing de relacionamento. Basicamente um marketing de rede, só que nessa empresa, isso só acontecia dentro do grupo de vendedores, porque era um aspirador de pó muito bom, mas ele era um produto muito caro, então não existia recompra, então o cliente não participava do processo. O cliente meramente comprava e tinha o produto dele. O marketing de rede, ele acontecia entre os vendedores, que poderiam indicar novos vendedores, e você tinha um comissionamento de acordo com o desempenho, e você montava as suas equipes. Mas foi aí que eu ouvi falar pela primeira vez o que era marketing de rede, marketing de relacionamento, marketing multinível. Estava no meu final da faculdade, aproveitei isso, eu fiz o TCC do meu curso, né? Eu fiz engenharia civil e depois engenharia de produção. E aí, a tese de conclusão do meu curso, eu fiz um plano de negócios para montar um escritório dessa empresa na minha cidade natal, que me dava a oportunidade de voltar para São José, estar de novo mais perto da minha família, poder conviver com a minha filha, que era uma meta que eu queria. E aí a gente fez isso, tá aqui uma foto, essa foi a equipe que eu montei aqui em São José e São Paulo. E a gente começou por 5, 6 meses, mais ou menos no meio do ano ali de 2015, a gente estava montando, tinha comprado uma casa, financiado, né? Não era nem comprado uma casa para montar o escritório. Em menos de 2 meses depois, crise. 2015, não sei para quem se lembra, para quem estava no mercado, foi catastrófico. Então, aqui eu peguei um gráfico do volume de vendas no varejo, naquela época despencou. E foi maio, junho, julho, agosto, e eu trabalhava com um produto que era americano. Era tudo que a gente comprava era em dólar, o dólar estava alto, e isso era repassado aqui dentro, e no Brasil ninguém queria comprar, porque não era um aspirador de pó qualquer, era um aspirador de pó que custava R$10 mil. Então foi a primeira coisa que as pessoas cortaram e pararam de comprar.
pararam de comprar, e, dentro daquela crise, em 2 meses, até menos do que isso, eu vi desaparecer essa empresa que a gente tinha montado. O que sobrou foi que eu fiquei com uma casa, que eu tinha que pagar uma dívida que estava de mensalidade, e o faturamento da empresa foi por água abaixo, porque todos os vendedores, eles eram comissionados, e foi assim, de um mês com a gente vendendo 20 aparelhos, no outro mês a gente vendeu 2, no mês seguinte não vendeu nada, e as pessoas só recebiam pelo que vendiam, não tinha um fixo, não tinha uma ajuda de custo, não tinham nada, eram todos vendedores independentes. E aí essa equipe desapareceu, obviamente, as pessoas precisavam ganhar dinheiro, precisavam se sustentar, e aí meio essa pandemia, essa confusão, o que eu ia fazer? E aí é que eu entendo mais do que nunca que é na crise que aparecem as oportunidades. Então, eu fui numa reunião, despretensiosamente, eu quase que me convidei para ir numa reunião, e chegando nessa reunião, eu tive a oportunidade, era uma reunião de uma empresa de marketing de relacionamento, a pessoa que me convidou tinha acabado de conhecer, e aí quando eu cheguei nessa reunião, era uma reunião da Raco, que é uma empresa de cosméticos daqui do Brasil. Quem tinha me convidado foi a Dani. Então, para mim foi uma paixão à primeira vista, em 2 sentidos, porque naquele momento eu me encantei por ela, a gente está junto até hoje, faz 5 anos já, e também me encantei pela oportunidade, porque eu enxerguei um marketing de rede que funciona, porque o cliente participava do negócio. Então, diferente do que eu tinha, da rala experiência que eu tinha do marketing de rede com aquela empresa americana, eu vi na Raco uma oportunidade muito grande, e aí ao longo dos últimos 5 anos, a gente começou a desenvolver esse projeto. Ela já tocava uma distribuidora que os pais dela tinham montado, então eu vi um negócio de família, que é algo que eu prezo muito. Então na foto estou eu com ela, minha mãe esteve com a gente, então sempre muito presente. Eu sempre gostei muito disso, de ter a flexibilidade, de ter autonomia, de ter a família por perto, de poder viajar todo mundo junto, de ganhar todo mundo junto, de fazer todo mundo junto. E aí, desenvolvendo, eu cheguei ao patamar de diamante, que é, como a gente considera basicamente no marketing de rede, os primeiros patamares de liderança efetivada realmente. E aí a gente foi desenvolvendo esse projeto, tinha uma renda legal, conseguiu um patrimônio bom. Hoje a gente tem o nosso apartamento, graças a Raco, carro, tudo isso, viagens que a gente ganhou, mas ainda faltava alguma coisa. Porque é muito parecido com o depoimento que o Eric trouxe, um pouco do que o Luiz Felipe fala também. Eu tinha um resultado, minha esposa tinha um resultado, a gente estava muito bem, só que a gente tinha dentro da equipe muitos consumidores, a gente não via as pessoas crescerem também. Essa duplicação não acontecia no nosso negócio, então a gente foi tendo muito resultado, mas quem estava em volta não conseguia desenvolver. E outra coisa que me incomodava muito, e que eu realmente não gostava, eu fazia porque tinha que fazer, fazia parte do negócio, era o meu dia a dia de trabalho. O que era dinâmica minha? Eu tinha que encher uma bolsa de produtos, e eu nunca fui uma pessoa apegada a cosméticos, eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa, então eu tinha que pegar uma bolsa de produtos, abrir esses produtos para levar para alguém experimentar, para a pessoa pegar e olhar, e eu tinha 40 perfumes e sentir um monte de cheiro, e olhar para um e falar, não, esse eu não quero, não gostei. Deixa eu experimentar esse creme, deixa eu experimentar outra coisa. Assim, essa dinâmica de trabalho não me agradava, de ter que ir para cima, de ter que entregar, e se vendia à distância, tinha que dar um jeito de mandar o produto para a pessoa. Então, esses 2 pontos pegavam muito para mim. Então, até durante esse meio tempo, eu tive outras experiências de voltar para o mercado tradicional, em paralelo à Raco, mas foi só para confirmar que eu não estava... O mercado tradicional já não era mais para mim, eu tinha que ser independente, eu tinha que ser autônomo, eu tinha que cuidar das minhas contas, das minhas metas do meu dia a dia. E foi nesse momento, dentro da própria Raco, inclusive, que eu tive a oportunidade de conhecer a Incruises. Na Incruises, a Adriana, que foi um anjo na minha vida, ela que me apresentou essa oportunidade, e aí eu fui conversando e fui gostando da ideia de viajar. Aí um dia, Wellington, outro líder de Brasília, veio para São José dos Campos, tive a oportunidade de conhecer
mais uma pessoa tendo resultado, aquilo que parecia um pouco absurdo, sabe? Viajar de graça, fazer cruzeiro, eu nunca tinha feito um cruzeiro na vida. E aí foi quando eu vi uma reunião com o Antônio Araquialba aqui em São José, que mudou a minha cabeça, virou a minha chave, e eu falei, essa é a oportunidade que eu preciso, porque o meu dia a dia de trabalho era mais simples, era mais fácil, eu não tinha um produto, eu não preciso levar um cruzeiro na casa de uma pessoa para ela querer fazer um cruzeiro. Então, a partir daí, eu enxerguei essa oportunidade, abracei com unhas e dentes, estou extremamente satisfeito com o resultado que eu tenho tido. Então, a Incruises me deu a oportunidade de fazer a primeira viagem de cruzeiro da minha vida. Minha esposa já tinha feito. Então, eu também tive, assim como o Eric falou, eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai, fiz um cruzeiro aí de 7 dias que foi maravilhoso. Tive o reconhecimento dentro da empresa. Então, no evento de lançamento em São Paulo, eu já estava viajando de graça, eu já não pagava mais mensalidades, fui chamado no palco, fui reconhecido com um certificado. No evento em março agora, a equipe foi crescendo, eu fui reconhecido como um diretor de marketing, foi uma grande honra saber que eu tenho e os amigos que eu tenho feito dentro dessa companhia. É impressionante. Você encontra pessoas alto astral, pessoas que querem crescer, pessoas que querem compartilhar, que querem viajar, pessoas do bem, pessoas que gostam da vida. Sabe, acabou aquela questão de reclamação, de gente que reclama por pouco, que só vê problema, que não consegue crescer, que tudo mais. Sabe, aqui tá todo mundo junto, todo mundo cresce junto, todo mundo tem sonhos maiores, e isso para mim foi incrível. Isso mudou completamente o meu dia a dia, a minha motivação de acordar e trabalhar. E nesse momento de crise, onde está todo mundo falando que corona e não sei o quê, e sair de casa e trabalhar. Cara, eu nunca trabalhei tanto na vida como eu estou fazendo agora. Eu passo o dia inteiro no computador fazendo videoconferência, conversando com a equipe, gravando vídeo, ouvindo áudio, lendo livro. O CEO da companhia fez um desafio de leitura. Nunca eu passei por uma empresa onde o presidente, o CEO chegou para mim e falou, cara, você tem que ler mais. E você vai ser pago pelo que você vai desenvolver com isso. Cara, eu nunca vi nada disso. E na Incruises isso acontece constantemente, diariamente. As pessoas, os líderes querem o seu desenvolvimento. E isso faz total diferença. Então, graças a Incruises, graças a essa oportunidade que o Luiz Felipe apresentou e das histórias que vocês viram, que tudo é possível, assim como o meu motivo cresceu, literalmente, porque ela cresceu de tamanho e a minha família aumentou. Então, hoje, esse é o meu motivo, ele é um motivo maior, e o que acompanhou o crescimento do meu motivo foi os meus sonhos. Então, hoje, a minha realidade, as coisas que eu almejo, o que eu busco, o que eu corro atrás é completamente diferente da cabeça pequena e pouco mais limitada que eu tinha antes, porque era reflexo das pessoas que eu convivia. Então, a Incruises não só me mostrou uma oportunidade de mudar de vida, de mudar a vida das pessoas que estão comigo, de mudar meu network, de mudar meu mindset, como me mostrou uma oportunidade de realizar sonhos que eu jamais tinha nem pensado. Porque desde o começo eu sempre pensei que fui o cara que teve que trabalhar na faculdade, não exerceu, não podia ir para fora. Então, isso mudou completamente minha cabeça. Então, pessoal, basicamente essa é um pouco da minha história. Foi um grande prazer poder compartilhar com vocês. E o que eu quero deixar de reflexão é que acreditem que isso é possível. Eu vi uma frase esses dias que para mim foi sensacional, que diz assim, especialistas ganham para fazer o que as pessoas pagam para fazer. E nós somos especialistas nesse mercado de marketing de rede, no mercado de turismo, no mercado de cruzeiros. Então a gente ganha para fazer viagens de cruzeiro, a gente ganha para expandir o tamanho do clube para novas pessoas e a gente ganha para desenvolver essas pessoas. Então, seja um especialista, se permita ser pago para viajar, ser pago para montar uma equipe, ser pago para investir nas pessoas, ser pago para mudar a vida das pessoas. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado crescente, assim como eu estou tendo, e estou extremamente feliz, satisfeito e grato por essa companhia e pelas pessoas que me deram essa oportunidade e pela equipe linda que a gente está construindo. Então, tá bom? Pessoal, tá aí meus contatos, quem quiser pode me seguir. Grande prazer, grande honra estar aqui falando para vocês. E agora, para fechar,